sabe o que mais? Completamente fora do script. E agora começando pra valer. Começando de verdade. Papel, caneta, tudo aí em dia. Nem com fone eu tô, então eu espero que vocês estejam realmente me ouvindo bem. Porque situações como essa, primeira aula da nossa imersão, e por algum motivo há um problema técnico, é algo que pode ser percebido de maneira muito ameaçadora, não é? Que difícil. Agora imagina se nós temos algum tipo de esquema por trás disso. Se nós temos algum tipo de padrão de resposta em que a gente desespera, em que a gente não consegue reagir bem. Então, a aula de hoje vai ser sobre experiência emocional corretiva. E aqui eu vou fazer um pedido, inclusive, para a Beatriz, não é suporte. Beatriz, por favor, envie lá nos grupos do WhatsApp que a aula está acontecendo pelo Instagram. Pronto, estou vendo aqui a notificação. Beatriz, obrigada! Essa menina salva a vida. Então, quero começar agora oficialmente, então, dando boa noite para vocês, dizendo que, bom, sempre existe um Instagram para a gente se encontrar mais de pertinho, ainda mais depois dessas 2 semanas de pílulas clínicas. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz, de verdade, da gente voltar aqui para mais perto. Por favor, coloquem para mim de onde é que vocês estão falando, que é o tempo também do coração aqui, sair desse modo taquicardia para um modo mais normalizado e a gente poder conversar bem juntinho, bem de pertinho sobre o que realmente importa. Vou pegar aqui o meu roteiro para dizer boa noite Brasil, boa noite Portugal. Vamos? Então, tô vendo que já tem gente aqui de Recife. A Jennifer tá dizendo, eu tenho isso, eu fico ansiosa. Temos gente aqui de Brasília, Piedade, Pernambuco, Teresina, Piauí, Olinda, Capelinha, Rio de Janeiro, Roraima, ai que coisa boa, Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, dito isso, bora, porque a gente tem um tempo importante. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Itaara, Rio Grande do Sul, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Portugal, boa, tem gente que tá aqui de madrugada que nem eu, né? Alagoas. Então vamos lá, vamos pensar junto. Papel e caneta, porque aqui a gente começando. E claro, o link para a inscrição da nossa formação completa e o cupom vai ser no final da aula, hein? Certo? Então vamos lá. O que é experiência emocional corretiva? Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Experiência emocional corretiva. Esse foi um termo cunhado em 1946, inicialmente por 2 psicanalistas. A gente tem o Alexander e o French. E eles criaram essa noção exatamente numa época em que se tinha aí como objetivo a psicoterapia breve. A ideia era exatamente que os tratamentos ficassem mais curtos, especialmente aí contando com 20 sessões. E o que acontece, né? Na época, já se tinha aí alguma noção, né, de experiência emocional corretiva, em que a maneira como o paciente ele se apresenta ativado naquele momento provavelmente tinha a ver com experiências anteriores, das quais ele se sentia daquela forma e, na experiência atual, se mostrava mais ativado. Só que nós temos aí um problema, né? Vamos combinar que esse nome, experiência emocional corretiva, é de fato problemática, porque a gente não tem nada para corrigir em relação ao nosso paciente. A gente não tem aqui nenhum crivo daquilo que é certo e errado de ser sentido. Hoje, a gente vai ver termos mais atuais para este tipo de intervenção, que é experiência emocional atualizadora ou experiência emocional
transformadora interpessoal. E a gente vai encontrar termos como esse, né? Experiência emocional atualizadora, transformadora, não só na psicanálise, mas a gente também encontra em abordagens não diretivas, como a Gestalt terapia, assim por diante. Mas então, que cargas d'água a terapia do esquema tem de diferente com experiência emocional corretiva ou experiência emocional transformadora? Pensa, mas pensa bem junto comigo, segue a lógica, o raciocínio da coisa. Por quê? Quando a gente tem aqui um apanhado mais da psicanálise para falar de experiência emocional corretiva, a gente tinha já, e que foi um avanço importante, que era pensar como é que reações de hoje guardam intensidade ou peso de experiências de origem, experiências na infância, na adolescência. Até aí é importante. Só que qual é o problema? Não é? A psicanálise ela vai em profundidade, não é? Ela vai mais a fundo, mas ela não tem objetivo terapêutico. A análise é análise por si só. Portanto, se afunda e muito mais, não é? O paciente ele fica... como é que eu posso dizer? Lide com o desamparo, lide com a angústia. Essa é a tarefa da vida. E pronto, se vai até a origem e ali ele que lute. Quando a gente vai para abordagens não diretivas, humanistas, como a Gestalt terapia, da qual eu tenho uma experiência importante, a experiência emocional, ela também tem a ver com isso, com um contato maior com o corpo e, portanto, a gente favoreceria integração a partir disso. As duas lógicas são importantes, né? Desde a psicanálise, que vai lá nas profundezas da coisa, mas, enfim, acaba que para no que se chama de falta, de desamparo, da angústia, e o paciente que já estava depressivo acaba piorando, o que estava ansioso fica ainda mais ansioso, vulnerável. Quando a gente fala na Gestalt terapia, muitos pacientes chegam aí e fazem, tá, agora eu já sei, já tô com uma ampliação de consciência, já entendi um pouquinho mais, e daí agora o que eu mudo? Em contrapartida, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, né, muito voltada para a primazia cognitiva, como é que o pensamento influencia, não é? Comportamento e emoção. E nesse sentido, deixa eu dizer aqui uma coisa que eu tô falando faz tempo. Pensamento não muda emoção. Não adianta o paciente chegar para você relatando a vida dele quase como se fosse a história de um filme. Como se fosse algo do tipo, eu fiquei muito triste ali. Saber disso, corrigir pensamento, não é suficiente para transformar a experiência. Ao mesmo tempo, ir lá no fundo, lá onde dói, sem ter um direcionamento, também não facilita. É aí que a gente tem uma grande revolução em nível de integração. A gente não precisa mais escolher necessariamente se eu vou me debruçar nas profundezas da coisa e pronto, e vou ficar à deriva com isso, ou se eu vou favorecer a integração. Para alguns pacientes até ajuda, mas para paciente grave isso não é suficiente. Então, o que eu quero trazer para cá hoje e que é extremamente radical na parte boa do termo é que o trabalho com imagens, o trabalho em imaginação, que está diretamente ligado à teoria da reconsolidação da memória, tem exatamente esse apanhado. Ou seja, nós conseguimos trabalhar em sessão a ativação do paciente, porque para que ele tenha uma mudança real, ele precisa ter uma experiência que também é sentida, narrativa, ressignificar a história. Não é só contar outra história. É preciso sentir, é preciso viver a narrativa. Se isso não é vivido intensamente, se aquilo que eu falo para vocês não toca aí dentro, não faz diferença nenhuma. Então, a maneira que eu falo, o tom de voz, eu preciso alcançar vocês. Quanto maior e mais intensa é a experiência emocional, maior é a transformação que a gente consegue provocar no nosso paciente. Então, quando a gente trabalha com imagens,
ou quando a gente trabalha com imaginação, a gente vai permitir a ativação do paciente durante a sessão, a intervenção atendendo à necessidade emocional do paciente, ainda que limitada ao contexto terapêutico, e a gente consegue desativar o paciente. É assim que a mudança acontece. Já pensou se alguém que está ansioso, se você dissesse assim, olha, se acalma, melhore. Isso vai ser suficiente para ajudar alguém. Conta aí para mim. Uma paciente que passou por uma traição, o companheiro traiu e você diz para ela, tá bom, se acalma, arranja outro. Você acha que simplesmente isso vai acontecer e ela vai arranjar outro? Então, o que a gente tem aqui, de verdade, a aula de hoje, ela visa responder a uma pergunta básica. Por que o meu paciente não muda? Sabe por que ele não muda? Cá entre nós, por que ele não muda? Porque provavelmente o psicólogo ou a psicóloga está fazendo a intervenção errada. Está fazendo a intervenção inadequada. Uma pessoa que está num nível de ansiedade muito alto, num nível de senso de abandono, de rejeição muito alto, você acha mesmo que colocar o pensamento numa planilha, né? Registrar numa planilhinha, vai funcionar? O paciente nem volta. Ou você acha que o paciente que está sofrendo uma dor profunda, crua, e você vai lá e fica cutucando a ferida de como ele tá ruim hoje, porque na verdade o pai dele foi um desastre, a mãe foi um desastre, e ninguém tá por ele, a infância dele foi muito sofrida. Você acha que ele vai sair melhor ou pior? Você acha que intervenções como essa na origem ajuda a reparar vínculos ou não? Porque na terapia do esquema, vínculo é palavra de ordem. A gente vai aqui defender, eu saio em defesa do meu paciente em relação à vulnerabilidade dele e, obviamente, que isso tendo um foco de reparar vínculo. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo para vocês? Porque até então parece que fica assim um pouco perdido. Então, o que eu quero trabalhar com vocês hoje tem a ver com uma das técnicas mais impressionantes, eu não consigo nem dar nome, porque foi depois que eu descobri isso, depois que eu passei no meu próprio processo terapêutico, é que fez sentido. Então, imagina, porque esse pode ser um trabalho inicial, até mesmo em nível de avaliação com o seu paciente. E vocês podem fazer aqui comigo também. Então, papel e caneta na mão, né? Eu aviso que é para ninguém perder nada. Quando a gente vai falar, então, de uma técnica chamada de ponte emocional. Escreveram aí ponte emocional. Tem a ver com a gente conseguir relacionar a reação emocional do paciente hoje com a emoção que ele já sentiu, por exemplo, na infância, no início da adolescência, quando o esquema ele foi basicamente montado. Vou dar um exemplo mais clássico, inclusive, mais claro, inclusive com esse caso, né, de uma paciente que foi traída. Então imagina que ela chega na clínica chorando muito, ela já chega muito ativada e relata que foi traída pelo namorado, que descobriu isso. E ela tá aos prantos. E aqui vou te dizer uma coisa, o que você faria com essa paciente? A maior parte dos psicólogos começa a intervir errado aí mesmo, sabe por quê? Desespera junto com a paciente e tem medo, vou repetir pela terceira vez, tem medo, mas morre de medo de fazer uma intervenção em nível da emoção, porque acha que se fizer, vai deixar a paciente pior. E não é assim que funciona. Quando o paciente chega mais ativado na terapia, é exatamente o momento em que a gente tem, muitas vezes, a janela de tolerância aberta para a gente intervir. Nesse sentido, a gente pode pedir que a paciente, obviamente, depois de acolher, né, a gente fala, claro, eu sinto muito que você tenha passado por isso, como isso é doloroso, como isso, né, é devastador. Mas eu gostaria de entender junto com você também um pouco mais sobre essa forma
de reação emocional. E é aí que a gente propõe um experimento. É assim que a gente trabalha com imagens. Especialmente aqui a gente está falando de um trabalho com imagens já focado para a mudança. Então você pede que a paciente, por exemplo, né, em nível de ponte emocional, que ela tente sentar de uma maneira mais confortável, que ela feche os olhos, não é? Quando ela fecha os olhos, isso ajuda para diminuir os estímulos do ambiente para que ela se foque onde a gente for conduzindo, instruindo. Nesse momento inicial que ela fecha os olhos, a gente pede que essa paciente se concentre no desconforto que ela tem no corpo, qual é a sensação. Então, veja, na ponte emocional, tá todo mundo anotando, né? O primeiro momento é qual é uma situação incômoda, depois você pede que a paciente, né, ela se acomode na cadeira, ela feche os olhos e ela comece a se conectar com as sensações do corpo. Não é pensamento, não é imagem nenhuma ainda, ela se conecta com a sensação do corpo. O que está acontecendo? Onde é que incomoda? Então é o que? O peito apertado, imagina lá, a garganta coçando, a cabeça pesando, o que está acontecendo? Então, primeiro a paciente ela começa a se conectar com a sensação do corpo. E vê que coisa impressionante, porque a maior parte dos pacientes fazem questão, inclusive, de se distrair. Ao menor desconforto, vai para um Dorflex, para um ibuprofeno, ou então vai comer, liga qualquer coisa no Netflix que é para não sentir o desconforto. Então, o primeiro momento pode ser realmente um tanto incômodo, porque a paciente ela vai entrar em contato com o corpo. E aí, quando ela disser assim, olha, o que dói na verdade, Vanessa, é o coração apertado. Aí a gente vai fazer um pedido inusitado. Se concentra nessa sensação de aperto e intensifica esse aperto o máximo que você puder. Ela continua de olhos fechados, você pede para que ela dê um sinal, para que ela possa te mostrar, né, que realmente aquilo chegou no limite. Encoraje a paciente, na verdade, a entrar mais em contato ainda com aquele desconforto. Gente, um parênteses, façam um favor para mim, lá no YouTube, coloquem que a gente está aqui no Instagram, eu tô vendo aqui de lado que ainda tem gente que não consigo escutar, não consigo aquilo, vocês colocam lá, porque o link da formação e o cupom de desconto eu vou dar aqui na aula, né? Então quem tá lá no YouTube pode acabar se prejudicando por isso. Podem fazer esse favor para mim, por favor? Tá, então voltando. Então a gente vai pedir que a paciente, ela acabe, como é que eu posso dizer? Intensificando esse desconforto. Percebe como é desafiador? A gente vai intensificar o desconforto. Quando a paciente levantar a mão, né, ou assentar com a cabeça, né, quando ela informar que chegou no limite, aí a gente vai fazer algo extraordinário. Algo extraordinário. Que é, busca na tua memória, mais primitiva que seja, aquela que você era assim, mais criancinha, mais novinha possível. Busca lá atrás na tua memória uma experiência na qual você sentiu esta mesma sensação. Veja, a paciente chegou dizendo que estava muito mal porque foi traída. E quando a gente faz essa técnica de ponte emocional, ou seja, a gente ativou mais a paciente, né? A gente focou em nível da sensação do corpo, a paciente ficou ativada. Não adianta contar a coisa, ela precisa estar ativada em nível corporal também. O cérebro precisa estar ativado e o corpo também. Quando ela situa essa experiência na infância, que ela também sentiu esse mesmo desconforto, você pede para ela narrar em primeira pessoa e no presente. Então, Vanessa, olha, eu estava na casa da minha mãe. Quantos anos você tem? Tenta falar no presente. Eu tô na casa da minha mãe, eu tenho 4 anos, 5 anos. Então, ela vai contando como se tivesse acontecendo naquele momento. É isso que a gente vai tentando encorajar.
E vai dizendo, olha, você pode ir até essa cena, eu tô aqui com você, pode falar. E aí, quanto mais ela vai, né, ela vai contando uma situação, e geralmente é uma situação que envolve algum tipo de desconforto. Vou dar um exemplo, tá? Completamente inventado, baseado em nenhuma paciente real minha, ok? Mas para dar um exemplo, para poder ilustrar aqui. Então, imagina que essa paciente, a Maria, né, o nome fictício que eu sempre dou, a Maria, ela volta nessa memória, na qual ela tinha 4 anos, e ela acaba lembrando de uma situação na casa dela em que ela vê o pai dela com outra pessoa. Ela testemunha, certo? A traição do pai. E quando ela conta sobre essa situação, olha, eu tô em casa, eu vejo meu pai dando um beijo em uma outra mulher, e aquilo ali pra mim foi muito confuso, eu tinha, sei lá, eu tenho uns 4 ou 5 anos, eu não entendo muito bem o que tá acontecendo. E quando a paciente ela fala sobre isso, e aqui a gente tem um grande divisor de águas em relação às demais abordagens. Se a gente fosse enveredar para a psicanálise, aqui teriam várias interpretações da ordem do analista, ou o que simbolicamente essa cena quer dizer, etc, etc. Se a gente vai para a gestaltoterapia, também não há uma grande intervenção aí em nível de direcionamento, né? A premissa é que tomar consciência disso já seria o suficiente para proporcionar mudança. O fato é que com pacientes graves isso não acontece. O fato é que quando a gente tem pacientes com emoções muito intensas, muito resistentes, isso não acontece. Então, a grande diferença, sabe qual é? Veja se vocês já ouviram falar nisso. A psicóloga, ela pede licença para entrar na cena. Para entrar na cena. Vê que coisa linda e que coisa louca ao mesmo tempo. O nome fictício da nossa paciente é Maria, né? Então, eu digo assim, Maria, você me dá licença para entrar nessa cena? Veja, ela acabou de descrever para mim que ela estava na casa dela e que estava, de repente, na sala. E eu começo a trabalhar com imagens sobre isso. Então, Maria, você consegue me ver entrando pela porta da sala? Eu tô te vendo sentada no sofá. Quando a psicóloga ela entra na cena, a gente vai ter um foco na mudança, porque é um trabalho com imagens para, atenção, lápis e papel na mão, para reparentalização limitada. Então, quando eu entro na cena, com foco na mudança, eu entro em defesa da minha paciente, em defesa do modo criança vulnerável. Quando a gente entra na cena, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente olha para essa criança e eu não consigo nem falar sem realmente me emocionar, porque é uma mudança muito profunda na paciente e quando a gente testemunha isso, é impossível não se emocionar. A gente olha para ela e a gente diz, Maria, eu tô vindo aqui porque eu sei que nesse momento você também precisa de ajuda. Eu vou ser sua psicóloga quando você se tornar adulta. E eu tô vindo aqui, eu tô olhando para você. Eu vejo o quanto você se dedica para que tudo na sua casa corra bem, embora você tenha 5 anos. Eu vejo que você tá sofrendo. Eu vejo que você tá aqui toda encolhidinha no sofá, sozinha. Mas eu quero te perguntar uma coisa importante. Atenção à pergunta que faz a diferença brutal para qualquer intervenção. Vai parecer simples, mas é a grande diferença. E aí a gente vai dando cenas, né? A imagem. Eu agora, Maria, me aproximo um pouco mais de você, me abaixo. Embora você esteja com a cabeça assim, um pouco escondida,
eu ainda consigo encontrar teus olhos. E eu te pergunto, o que você precisa, Maria? O que você precisa para se sentir melhor? Veja, a reparentalização limitada, ela acontece porque a gente vai em defesa da nossa paciente, em defesa da criança vulnerável. E aí ela diz, imagina, eu preciso, né? Preciso falar com meu pai. Preciso que ele me explique o que está acontecendo. E aqui a gente tem a defesa da criança. Então, nesta cena, o que a gente pode fazer, atenção, não é julgar o pai pelo que ele fez ou deixou de fazer, né? A intenção, quando a gente faz a reparentalização limitada, não é punir a outra pessoa, mas é fazer ver a criança, é fazer reconhecer que ela existe, que ela importa, que ela então precisa de cuidado. Então vamos imaginar aqui que o nome do pai, eu sempre uso João e Maria, né? Então claro que o nome aí do Senhor vai ser João. Então imagina que eu então chamo o João e consigo falar diretamente com ele. Seu João, eu sou Vanessa, você é psicóloga da Maria quando ela se tornar adulta. E eu preciso falar uma coisa importante para o senhor. Antes de tudo, eu quero que o senhor olhe para sua filha. Olhe para aquela menina linda, de 5 anos, que está no sofá, toda encolhidinha. Olhe bem para sua filha, mas olhe de verdade, olhe bem para os olhinhos dela. Olha como é que está a postura dela. O senhor consegue ver que a sua filha está aqui hoje em sofrimento? Ela é uma menina maravilhosa. Ela é uma menina incrível. E nesse momento, é muito importante que o senhor perceba o quanto que ela tem sofrido nessa situação. O quanto que é difícil para ela ver o senhor, uma outra pessoa nessas circunstâncias. O senhor consegue ver a Maria? Veja, eu não estou julgando, não é, a infidelidade desse senhor. O que eu estou trabalhando é, você vê a sua filha, você vê o prejuízo que você está causando a ela. Então, a gente vai em defesa da criança, mas a gente vai com o intuito de reparar vínculo. Quando a gente fala de reparar vínculo, a gente vai trabalhar também nessa intervenção falas mais ou menos assim. Eu não tenho dúvidas, seu João, que talvez até agora o senhor não tenha percebido como a sua filha está. Ou até tenha achado que ela não estava vendo nada disso. Mas agora, olhando bem para ela, o que o senhor pode me dizer? Então, a gente pergunta depois, não é, para a nossa paciente, olha, e depois do que eu acabei de falar, o seu pai, o João, responde alguma coisa? E é assim que a gente vai fazendo a reparentalização limitada. E aí, os mais céticos aqui vão dizer assim pra mim, ah, Vanessa, mas de que serve isso? Isso aí não aconteceu de verdade? Pra quê? Vai ficar imaginando, criando historinha agora. Agora pronto, você acha que isso funciona de verdade? Mas assim, de verdade mesmo, só inventar uma lorota aí e pronto, e resolve? Aí a gente respira, pensa que é para o bem maior dos pacientes e responde politicamente correto, que é do tipo, é claro que funciona. Porque quando a gente faz a técnica da ponte emocional, é óbvio que a gente não muda algo que já aconteceu no passado. Ah, se eu pudesse, né? A gente não vai mudar o que aconteceu. Mas quando a gente começa a ativar o corpo, ativar o cérebro, e a gente vai dando
outros desfechos, ainda que seja imaginação. Nosso cérebro não entende o que é realidade, o que é imaginação. O fato é que, quando a gente proporciona desfechos diferentes, desfechos alternativos, mais funcionais, mais saudáveis para o nosso paciente, o nosso cérebro começa também a fazer outros caminhos sinápticos. Começa a funcionar de maneira diferente, porque agora aquela experiência anterior, aquela experiência em que a paciente sofria sozinha, agora também está relacionada à experiência que ela teve com você em terapia. Entende? Então, a gente vai e faz esse trabalho. Eventualmente, a gente até nessa cena, a gente leva, né, a adulta para lá e olha, você quer dizer alguma coisa para a criança? Isso geralmente em processos mais avançados, né? É assim que uma narrativa é ressignificada. Não é só contar de outra forma, mas é pela maneira como a gente experiencia. Então, pensamento não muda emoção. Comportamento não muda emoção. Eu já ouvi alguns terapeutas da TCC, assim, meio estranhos, que ainda dizem, você precisa descolar o comportamento da emoção. Gente, só se eu fosse um robô, e olha lá, um robô avariado. Porque a gente não descola nunca comportamento de emoção. Então, emoção, repitam comigo para todo sempre, amém. Ninguém vai sair dessa live sem saber isso. Emoção muda com emoção. Só que esta emoção muito alta de sofrimento, de abandono, de rejeição, de abuso, de traição, só vai poder mudar de verdade quando a gente consegue proporcionar uma experiência emocional corretiva, atualizadora, ou seja, uma experiência emocional com valência mais alta. A maneira como eu entro na cena, como eu defendo a minha paciente, como eu consigo fazer aqui um diálogo com o pai ou com qualquer outra figura que tenha trazido sofrimento em nível de reparação de vínculo, é o que ajuda. Veja, não estou forçando a perdoar, não estou defendendo a infidelidade. O que eu estou fazendo é defesa da minha paciente. É defesa da minha paciente. Então, quando isso acontece, é claro que a paciente vai ficar mais ativada ainda, não é? Ela vai sofrer de novo, ela vai, de fato, reviver em algum sentido aquela cena. E é aí que a gente continua trabalhando com imagem. Porque a gente vai trabalhar, então, veja, desde o início da sessão, a gente ativa a paciente, né? A gente foca naquela sensação, a gente vai atrás em nível de uma experiência precoce, né, que ela sentiu aquilo. A gente entra na cena, a gente reparentaliza e ao final, sabe o que a gente faz? Para desativar, a gente pode fazer a reescrita em imagens, que vai ser a técnica que vai ser tema da nossa terceira aula de memórias traumáticas, né? Então já agenda aí, quarta-feira a gente tem aula sobre memórias traumáticas com reescrita de imagens. Então a gente pode tanto reescrever imagens, como a gente pode, por exemplo, fazer a técnica do lugar seguro. A técnica do lugar seguro tem o objetivo de desativar em nível emocional, né? Da paciente ela acalmar. Outras técnicas de respiração também podem ser feitas, obviamente. E aí, para finalizar, quando a gente fala de uma experiência emocional corretiva, o que a gente faz é a reflexão. Então, Maria, como foi que você percebeu a relação do que você tem sentido hoje, né? No teu relacionamento em que você descobriu que foi traída e essa experiência que você teve aos 5 anos, ao ver o teu pai assim. Qual é a relação que você percebe? E aí a gente vai fazendo perguntas importantes como qual é a relação que você percebe, ou ainda quais são os esquemas que você percebeu ativados, quais são os modos. Então a gente favorece que a paciente ela tome uma consciência maior sobre esse tipo de processo. Como é que ela tende muitas vezes a ter um padrão de crenças. Homem nenhum presta. Vai ser sempre assim. Eu vou ser sempre traída. Então é melhor continuar com ele mesmo, porque só vem assim. Então, quando a gente começa a fazer essa reflexão,
quando a paciente vai entendendo cada vez mais o que é ter um esquema ativado. Obviamente que quando a gente fala de experiência emocional corretiva, não quer dizer que a gente vai fazer uma ponte emocional e pronto, a paciente está curada, acabou, está tudo ótimo. Não é assim que funciona. A gente faz várias e várias pontes emocionais. O carro-chefe da terapia do esquema são as intervenções vivenciais, as intervenções experienciais. Se uma ponte emocional só fosse suficiente para a mudança, seria quase milagroso, né? Mas a gente não está falando aqui desse tipo de feito. A gente está falando aqui de terapia, de ciência. Algumas pessoas até colocaram aqui alguma semelhança com outras abordagens e, de fato, talvez haja, não é? Já que a terapia do esquema é uma abordagem integrativa. Ela bebe da psicanálise, ela bebe da gestalterapia, ela bebe do psicodrama, ela bebe da terapia focada nas emoções. Então, de fato, a gente tem aqui uma integração de estratégias de intervenção que fazem toda a diferença. Essa última pergunta, Du. Então, que esquemas você percebe que estão ativados para você? O que você acha? E aqui a gente tem, obviamente, né, para experiências emocionais corretivas ou experiências emocionais transformadoras, atualizadoras, a gente tem uma diferença. Porque a relação terapêutica, ela é fundamental. A relação terapêutica é um dos grandes focos na terapia do esquema. Para que a paciente entenda que quando você está reparentalizando ou quando você está num confronto empático, a sua intenção é terapêutica, a sua intenção é de realmente ir em defesa dela. Então, qual é a diferença, né? Tem aqui, eu não sei se é uma psi ou um psi, né? Tá falando assim, parece mesmo a Gestalt? Parece. Só que a gente dá um passo a mais, não é? Porque na Gestalt a gente facilita, né, a fala em primeira pessoa e no presente. E eu venho de uma formação em Gestalt terapia, não é? Só que aqui a gente vai mais além porque a gente trabalha com reescrita de imagens. Eu permito uma mudança no meio do caminho. Eu tenho um papel que é mais ativo nesse sentido. Eu dialogo diretamente com a outra figura, tendo um objetivo muito claro que é de defesa da minha paciente. Percebe a diferença? Na gestalterapia, provavelmente a técnica acabaria aí. Se fala em primeira pessoa, se fala no presente e pronto, o que você acha disso? Aqui não, eu entro para reparentalizar. Ainda, não é? Que de maneira limitada o setting terapêutico. E quando eu falo de relação terapêutica, tem a ver com a gente poder responder para o nosso paciente ou para a nossa paciente de uma maneira que não é no lugar comum. Qualquer pessoa, não é, que chega chorando, a tendência na nossa cultura é da gente tentar acalmar, da gente tentar distrair, levar pro cinema logo para ela calar a boca, né? Dar logo um pote de sorvete. E aqui a gente vai parar, vai entender, veja, vai ativar. É quase como se a gente provocasse até mais desconforto na nossa paciente. E ela vai, porque ela sabe que a gente está fazendo isso para ajudar, para provocar mudança real, visceral. Né? A Giane está dizendo, encantada com a terapia do esquema. Mas é realmente uma abordagem encantadora, né? E a gente está chegando no finalzinho. Beatriz, por favor, você que está aí de olho, vou pedir, né? Já eu vou aqui ao vivo, né? Liberar o link para vocês, certo? Eu vou já ler as perguntas, mas eu quero dar esses avisos, porque eu sei que tem gente que sai, que vai embora, e eu não quero que ninguém diga aqui que não sabia, ou que diga que eu não avisei. Por quê? Hoje o link das inscrições vai ser liberado. E atenção, porque as 5 primeiras inscrições vão ganhar este livro aqui, que é a Bíblia da Terapia do Esquema, né? Do próprio Jung. Então, as 5 primeiras pessoas vão ganhar este livro aqui, certo?
E, além disso, as 30 primeiras pessoas terão aí um cupom que vai dar R$100 de desconto. Ou seja, o cupom vai estar liberado e se você tiver, né, entre uma das 30, você coloca lá o código do cupom e vai conseguir. O código do cupom, já vou dizer aqui, certo? Todo mundo aí prepara, anota para quando o link for liberado. O código do cupom é HOJE. Hoje é o código do cupom, certo? Então, lembrando que o código do cupom tem que ser com todas as letras em maiúsculo. HOJE. Hoje, tudo grande, tudo maiúsculo, certo? Então, isso, mas tudo maiúsculo, viu, Rose? Certo? Então, o que a gente vai poder perceber são quem realmente está aqui dedicado, quem realmente quer fazer uma clínica diferente. Perfeito, Rose. Perfeito, isso. Tudo maiúsculo. HOJE. Tudo maiúsculo. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso, todo mundo treinou. Tem que ser maiúsculo, viu? Ninguém vai lá me colocar o código minúsculo e dizer que não funcionou. Certo? Então, o que a gente vai perceber, e agora sim, não é? Vamos às perguntas, vamos pensar, porque o link vai ser liberado em 2 minutinhos, certo? Olha que lindo. Vamos lá. Primeira pergunta que chegou aqui para mim. A Peg diz assim: boa noite. Essa técnica pode ser usada em todos os momentos. Ai, cadê? Peraí. Voltei. Essa técnica pode ser usada em todos os momentos em que há uma grande ativação emocional? Ou será que existem situações em que ela é contraproducente? Sim, ela será contraproducente, tá, Peg? Se o paciente estiver em crise. Então, imagina, uma pessoa que está em crise suicida, né? A gente não vai intensificar o desconforto. Uma pessoa que está em um episódio psicótico, a gente não vai intensificar nesse sentido, certo? Então, se a paciente estiver em crise, a gente não realiza ponte emocional. Aí a gente tem uma outra conduta, que é a conduta para crise mesmo, certo? Então, sim, há contraindicações quando são pacientes em crise. Tô gostando de ver todo mundo colocando aqui e escrevendo tudo maiúsculo, né? Boa. A Bru tá perguntando se as aulas serão gravadas ou ao vivo. As aulas da formação tem aulas que são gravadas e tem aulas ao vivo. A gente tem 30 módulos, mais de 200 aulas. Então, é realmente uma formação completa. Você vai ter sempre aulas teóricas gravadas nas quartas-feiras e nesse cronograma dessa turma eu deixei as aulas práticas sempre no primeiro sábado de cada mês. Então, a gente tem aqui a duração de 6 meses de curso. Todo primeiro sábado do mês vocês estão comigo, né? Que é para ver se estão fazendo tudo direitinho. Beleza? E claro, né, a gente sempre tem um grupo no WhatsApp de discussão, a gente tem um contato muito mais próximo, certo? A Marta Mirelli faz. O Jeffrey Young foi o fundador dessa terapia. Exatamente. O Jeffrey Young, ele pensou a terapia do esquema, né, Marta? No final aí da década de 90, meados da década de 90, exatamente para pacientes graves, sobretudo pacientes com transtornos de personalidade borderline, e que exatamente por serem graves, no sentido de ter uma experiência emocional muito intensa, não respondiam bem à terapia tradicional, a TCC. Foi a partir dessa noção inovadora, revolucionária, que a terapia do esquema foi fundada, não é? E aí, claro, nos anos 2000 já teve uma outra revolução interna na terapia do esquema, né? Não só focando em esquemas, mas também nas reações emocionais propriamente ditas, né? Os modos esquemáticos. E hoje a gente tem um alcance brutal da terapia do esquema para pacientes graves de depressão, ansiedade, transtornos de personalidade de modo geral, não só borderline, e também transtornos alimentares, certo? Ao longo desse ano a gente vai ter também um workshop avançado de manejo para a personalidade border. E na formação já está incluído também o workshop de manejo de transtorno de personalidade narcisista. Beleza? Naíssa faz uma pergunta. E quando a paciente sofreu abuso na infância de uma pessoa próxima e a família não acredita, faz a técnica em ambas as situações? Sim. Eu vou aprofundar, Naíssa. Eu vou falar exatamente, eu vou entregar tudo
tudo, sem reservas, e vocês sabem que aqui não tem reserva para isso. Tudo na quarta-feira. A quarta-feira vai ser a aula sobre memórias traumáticas através da técnica de reescrita de imagens. Então, sim, a gente faz a técnica sim, especialmente para pacientes que têm TEPT crônico, né, transtorno de estresse pós-traumático crônico. A gente faz. Vou falar exatamente como é que faz, quando se faz, como se faz na quarta-feira, certo? Se Deus quiser no YouTube, né? Se não der problema de novo. Ok. Vamos lá. Marcos Robson pergunta: pode-se fazer para situações quando a memória é traumática, como de abuso sexual? Pode, Marcos. Mas é claro que aqui eu dei diretrizes básicas, né? Essa é uma aula aberta. Para se fazer esse tipo de intervenção, é importante que seja feita com um terapeuta do esquema, com uma psicóloga ou com um psicólogo, certo? Do esquema. Ok, a Carol diz assim: acabei de me formar e por ser apaixonada pelo assunto de transtornos de personalidade, cheguei na terapia do esquema por falta de profissionais da área na minha cidade. Olha só, Carol, que coisa. E nesses dias, pelo menos a equipe de mídias me prometeu, tá saindo a lista de indicação, certo? De psis na primeira turma, porque a gente tem sim, ao final da formação, inclusive, da turma 2024, os profissionais que conseguirem, não é assim, entrou na turma, entrou na lista, né? Que tiverem 80% de aproveitamento, de frequência, nota e entrarem na supervisão, porque tem que garantir que o atendimento seja de qualidade, né? Entra para lista de indicação, certo, Carol? Então, nesses dias está saindo, vamos lá, vou cobrar Nicolas, certo? A Valéria pergunta assim: essa técnica é realizada várias vezes com o mesmo paciente, então a história ressignifica, precisa ser alterada ou continuada com a anterior? Depende de como o paciente volta a cena. Às vezes a mesma cena, né, Valéria, ela pode voltar à memória do paciente em diversos momentos. Então, sim, a gente faz várias vezes ponte emocional. Às vezes com cenas diferentes, a gente faz a reparentalização, às vezes o paciente volta na mesma cena, certo? Também tô ansiosa. Gente, chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Primeiro dia de aula, incrível, falando logo sobre o que, gente? Experiência emocional corretiva, trabalho com imagens a partir de ponte emocional. Que aula maravilhosa! Só essa aula já valeria ouro, né? Ok. A Marília diz assim: nem sempre vou conseguir estar presente na supervisão, porque coincide com a data de outro curso. Marília, não perca a oportunidade de entrar na turma. A próxima turma, eu nem tenho previsão quando vai abrir e o preço já vai ser reajustado. Então, entre na turma e converse lá com a equipe. Na turma anterior, a gente teve até 2 horários de supervisão. Então, entra que a gente também tenta ajustar o máximo que for possível. Ok. Gisele pergunta: como é feito o encerramento do processo terapêutico? Da sessão? Ou do processo como um todo, da terapia? Né? Não entendi tua pergunta, porque quando a gente fala da sessão, a gente termina com o lugar seguro, né? O processo terapêutico aí é bem mais complexo. Então, gente, tudo certo? Mais nenhuma pergunta? Última pergunta para cá de hoje é: qual o valor? O valor da formação pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 239,90 ou à vista por R$ 2.399. Quem tiver aqui na Europa também para fazer o pagamento em euros, pela primeira vez pode fasear, pode parcelar também em até 12 vezes. Então, atenção inscritos na imersão, atenção psicólogos e psicólogas que realmente estão comprometidos com a mudança. Se liguem nos grupos do WhatsApp e no e-mail, certo? Não há nenhum pré-requisito para entrar na formação esquema. Você não precisa ter especialização em TCC, especialização em Gestalt. A formação é super completa. Se você é estudante ou profissional de psicologia, entre.
é para psicólogos, estudantes ou já formados. Beleza? Entre. Queria eu, estudante, já ter a formação em terapia do esquema. Queria eu, né? É isso. Gente, então, é isso. Se cuidem, certo? A Ana tá aqui, lindona. O investimento vale muito a pena. Eu acho, né? O certificado internacional é de 150 horas. 5 anos de acesso. Então, atenção, que o e-mail já foi enviado e eu vou... Vocês sabem que é ao vivo que se faz, né? Eu vou liberar agora. O link já tá aí no grupo, certo? Mas eu vou liberar agora. Vamos lá aqui, ao vivo para vocês, porque os 5 primeiros vão ganhar o livro, certo? E... olha, o computador tá todo assim, né? Tô eu aqui tentando liberar o link para vocês. Então, atenção, em 1, tá abrindo aqui. Opa. Quero abrir o link para vocês. Que loucura! Atenção. Vocês estão aí comigo, né? Hoje tem alguma coisa aqui segurando a gente. Aqui. Bora lá, que a Hotmart está travada. Então, em 1, 2, estou vendo aqui que a Beatriz está enviando os links. 1, 2, 3 e... prontinho. Então, link liberado para vocês. O código de desconto é HOJE, com letras maiúsculas, HOJE, tudo maiúsculo. Ok? Combinado? Então, espero vocês, que a gente tenha uma jornada aqui de 6 meses de formação intensa. Amanhã a gente tem mais aulas para falar sobre a evolução da cadeira vazia. Como é que hoje a gente utiliza essa técnica, mas de uma maneira bem mais avançada, não é? Eu sou profundamente grata a Pels e a Moreno, do Psicodrama, por ter criado essa técnica, mas a gente tem também agora vários outros recursos que nos ajudam nesse sentido. Então, o link de inscrição já está liberado, já foi postado nos grupos, já foi enviado por e-mail, junto com o cupom de desconto. Façam a inscrição porque a gente vai ter vagas limitadas. Beleza? Combinado assim? Certo? A gente termina por hoje. Todo mundo aqui, uma boa noite, um bom descanso e vamos embora, né? Qualquer dúvida, a Beatriz está de plantão e eu também. Beijo enorme para vocês. Quero todo mundo na formação para a gente revolucionar a clínica. Viu? Então, é isso. Tchau, tchau, gente.